Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje não poderia ter assunto diferente. Vamos falar sobre petróleo, vamos falar sobre Petrobras especificamente, sobre alguns dados macro pertinentes ao petróleo, sobre alguns insights sobre ciclo de negócio, ciclo econômico e Bovespa. E vamos terminar com Petrobras, sem dúvida nenhuma. Inclusive vai ter um relatório de 150 páginas aproximadamente, sobre o cenário macro para vocês, 0800, tá? Então esse vídeo aqui vai ser bem bacana, pelo menos eu pessoalmente gosto de fazer esses vídeos macros para tentar atualizar não só a minha mente, né, mas a mente de vocês que me acompanham também sobre as narrativas e os fatos que estão fazendo preço na Bolsa de Valores. Bom, vamos lá pessoal, Petrobras então acaba sendo protagonista, o petróleo sem dúvida nenhuma, tá? A gente vai começar com o mapa de calor e tem muito insight aqui do mapa de calor para a gente falar. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre ciclo de negócio e o que está sendo precificado hoje, tanto na Faria Lima como em Wall Street. Vamos colocar copo meio vazio para o petróleo. Esse gráfico, pessoal, é impossível de entender, mas eu vou falar para vocês seguirem o Heitor Paiva e a gente vai ler aqui a descrição desse gráfico, que está muito mais legal, e é o copo meio vazio para o petróleo, mas é o único gráfico copo meio vazio para o petróleo. Por quê? Os seguintes, a gente vai comentar novamente sobre a produção da OPEP, sobre os inventários dos estoques norte-americanos, sobre a demanda por petróleo, tá? E aí eu vou terminar aqui com esse mega relatório para vocês de cenário macro, análise gráfica, setorial, todos os setores contemplados aqui. Pessoal, falei 150, mas são 128 páginas, tá? Um relatório para quem tem um tempo disponível aí para ler. E tem gráfico também, é um presente aí do pessoal do Levante. Eu vou receber aqui no Clube dos Dividendos todo mês, tá? Porque eu acho que é mais pertinente para vocês que me acompanham aqui. Então, um resumo macro e técnico setorial do Ibovespa, tá? E aí sim, nós vamos pular para Petrobras, algumas narrativas que se perderam, pelo menos nos últimos dias, o que pode ser construído a partir daqui. Vamos falar do impacto no Ibovespa. Vamos também comentar sobre Petrobras em dólares, como é que tá, quais são os preços, o que eu estou monitorando, o que isso pode trazer para o Ibovespa, tá, em termos de ponto, e aí finalizar com a calmaria, né? Petrobras, valeu a pena investir em você de 1994 para cá, sem contar os dividendos, comparando com o CDI, e esse vai ser o fim do vídeo, pessoal, sem antes, né, falar também do petróleo. Então vai ter petróleo aqui para vocês que hoje cai nessa magnitude aqui, ó. Essa semana é este candle de queda aqui, ó. Na semana passada estávamos falando de petróleo a 95, 97. Essa semana estamos falando de petróleo a 84. Beleza? Vou falar o meu cenário para ele sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então, disclaimer na tela. Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Me perdoem a todos vocês que não são chegados em vídeos longos. Ultimamente a gente tem ido para 22, 21, por quê, pessoal? Bolsa volátil. E estamos prestes a começar a temporada corporativa, então vocês estão olhando aí para os fundamentos, para o macro, para o preço, com muita intensidade. Logo a gente volta a ter os vídeos mais curtos, mas eu convido a todos a se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Mesmo assim, pessoal, não percam as esperanças aqui no Clube dos Dividendos. Quem sabe a gente não bate aí os 190 mil inscritos logo. Bom, pessoal, eu começo com o mapa de calor, primeiro para trazer o tombo que a Petrobras performou no Ibovespa ontem, tá? Então ela caiu ali quase 4% na preferencial, 350 pontos, 3% na ordinária, 164 pontos a menos para o Ibovespa, tá? O próprio setor como um todo caiu, tá? Tirando ali Cosan, que eu tô muito assim inclinado a investir na Cosan, pessoal. A GPA também já foi, infelizmente, mas a Cosan eu gosto bastante. O GPA mais tática, a Cosan tem a possibilidade de virar um trade de previdência, tá? Gosto da alocação de recursos da companhia, mas não é Cosan o papo de hoje. Tem vídeo aqui no canal recente, só vocês digitarem Cesan 3 ou Cosan, vocês vão chegar a esse vídeo. O mapa de calor, além do protagonismo da Petrobras, pessoal, para mim fica muito claro e vem a imagem de 2014, 15, 16 na minha mente. Eu comecei a investir em 2010, então eu tenho isso bem cristalizado, tá? Bancos performaram muito melhor do que Ibovespa Commodities em 2014, 15 e 16. Então, se você está com o copo meio vazio, e eu vou falar sobre ciclo econômico no próximo slide, isso aqui é um sinal para mim, tá? Não necessariamente todas as ações do segmento, porque está englobado aí, inclusive Multiplan, por exemplo, Iguatemi, Cielo, etc. Mas bancos e seguradoras eu acho bem interessante. Bem interessante olhar para, vamos sair um pouquinho de commodities, rotação de setor e vamos para
financeiro. É clássico isso no Ibovespa, principalmente de gringo, tá? Então sai aqui do quarteto de ferro ou do quinteto, sai também do óleo e do gás e do petróleo e vem aqui direto, tá? Para o setor financeiro. Então eu estou muito de olho na movimentação dos bancos pré, durante e pós-resultado do terceiro tri, pessoal, porque podemos ter finalmente um descolamento mais íngreme de Ibovespa e FNC. Já tem alguns vídeos aqui no canal sobre isso, é a minha expectativa, por isso que eu continuo ali tendo um pouquinho mais de gordura para Porto Seguro, um pouquinho mais de gordura para Itaúsa, empresas do setor financeiro. B3 é um pouco diferente, tá? Mas Itaúsa e Banco do Brasil, Itaú, Bradesco podem performar e devem performar melhor do que Petro e Vale. Se você está, por exemplo, acreditando que o mercado está correto em precificar o que está precificando essa semana, pessoal, é um fato, não é uma opinião agora do Bruno, a opinião foi ali do setor financeiro ganhando do Ibovespa em 2023 e quem sabe acelerando esse ganho no segundo semestre, agora no quarto trimestre. Agora, o fato é que essa semana o mercado está precificando esse cenário econômico, que é o cenário, me perdoem ao inglês aí, tupiniquim, de desaceleração da atividade econômica e uma pseudo-entrada em alguns indicadores ou em algumas geografias de recessão. Tá? O que acontece nesse momento? A confiança dos investidores é baixa, a inflação ainda sobe ou pelo menos permanece chata, tá? Os inventários, os estoques começam a se acumular, então isso são indicadores esquisitos, né? Porque a inflação está alta, mas os estoques começam a subir, tá? Então a inflação logo na frente ele tende a cair, mas sem antes causar alguma desaceleração barra recessão, tá? O que nós temos nos mercados nesse momento, né? As curvas de curtíssimo prazo, tá? Fazem topo, os yields tendem a fazer topo, tá? O mercado de ação tende a começar a cair, a gente viu isso no Ibovespa, viu também no S&P, em todos os mercados. As commodities começam a ceder. Essa semana aqui, apesar de China estar em feriado, temos petróleo, grãos e minério de ferro caindo. E aqui o dado que eu não tenho para trazer para vocês, que é o preço de casas, fazem topo também. Então o mercado imobiliário faz topo. Tá? Esse cenário, pessoal, precede, caso não tenhamos um soft landing, tá? Uma recessão. Legal? Esse cenário, então, precede uma recessão, onde, de fato, aí a inflação já chegou ao seu topo, tá? A confiança está lá embaixo e é o melhor momento para se comprar ações. Tá? O mercado de ações faz fundo. A recessão, quando chega, pessoal, é quando geralmente ali dentro de 3 a 4 meses máximo, a gente tende a fazer fundo de mercado. Tá? Tem várias estatísticas sobre isso. O faca caindo é aqui, ó. Quando a gente ainda tem inflação subindo, mas já tem dados demonstrando fraqueza econômica. Então amanhã tem payroll, muito importante, mais um bastião aí da economia americana, que ainda está aquecido, que são os dados de trabalho, tá? Se você está com esse copo aqui, pessoal, tá? Com esse copo aqui, faz sentido você imaginar que vai ter uma migração para o setor financeiro, tá? E utilidade pública também, de certa maneira. Tá? São os dois setores aqui que você deve imaginar que sugam liquidez de Petro e Vale. Vamos colocar só Petro e Vale como principal protagonistas aí de Ibovespa. Acaba sendo mais agora o IFNC, bancão e utilidade pública, tá? Porque é defensivo e a gente tende a ter, no momento de recessão, queda de juros. Queda de juros favorece utilidade pública, não necessariamente vai, no primeiro momento, favorecer as ações de consumo, por exemplo, porque teremos atividade econômica apanhando. Quem apanha menos em atividade econômica baixa é banco e utilidade pública, tá? Bom, ciclos econômicos, eu vou fazer um vídeo sobre isso, especificamente sobre isso, mas eu deixo aqui o convite para vocês, pessoal, link na descrição, um baita de um relatório para quem gosta, quer analisar setorialmente e ganhar de lambuja aí 128 páginas, pessoal, de muito dado e gráfico e etc., tá? Até um pouquinho aqui de alocação de recurso, acho que vale muito a pena, vai estar na descrição, é 0800, você só vai entrar ali naquela campanha de leads do pessoal da Levante, tá? Aí cria um e-mail específico, tá? Eles são parceiros do canal e esse relatório eu vou receber todo mês tem, eles chamam de almanac, então esse é o almanac de outubro, tá? Link na descrição para vocês. Falando agora sobre o Heitor Paiva, então deixa eu dar o crédito para ele aqui, sigam o Heitor Paiva, tá? Com o V mudo aqui no Twitter, onde nesse gráfico feioso, pessoal, ele basicamente
faz o seguinte: a média móvel de 4 semanas no consumo de gasolina nos Estados Unidos atingiu seu nível mais baixo em mais de 25 anos para esta época. Linha roxa, confesso, qualquer linha roxa, ele circulou aqui. Tá? Então é o menor consumo de gasolina na média móvel das últimas 4 semanas, dos últimos 25 anos. Estatística, pessoal. O Heitor é brazuca, mas ele tá na gringa, então já ficou ali viciado em estatística. Então tá aqui. Essa estatística é bem negativa para o petróleo. A eletrificação aqui da frota, juntamente com o avanço na eficiência dos motores, são os principais fatores que explicam essa diminuição de consumo de combustível. Tá? Tendências como estas provavelmente continuarão a ter um impacto significativo no futuro, no lado da demanda, a demanda de petróleo. Tá? Então aqui é o único dado, tese, copo meio vazio para o petróleo. Tá? Quando a gente vai para o copo meio cheio, nós temos o que, pessoal? OPEC diminuindo produção, tá? Em mínimas aqui, se aproximando para vocês terem uma noção de 2006, tá? A produção de 2006. Temos aqui os inventários, os estoques norte-americanos já contando com os estratégicos nas mínimas desde 1983, e o governo americano recomeçou a comprar em agosto, finalzinho de agosto. Então tem uma demanda do governo americano para repor esses estoques, eles estão em mínimas. Então aqui é o copo meio cheio para o petróleo, pressão na demanda, e a demanda de petróleo no mundo nas máximas. Então eu tenho uma tese, um gráfico para mostrar para vocês do Heitor, sigam ele, porque ele acompanha, ele é analista de energia, né, de óleo e gás. Um gráfico que mostra, olha pessoal, tendência aqui é o Elon Musk vencer o jogo e cada vez mais elétrico no rolê, e é uma das principais consumidores aí de petróleo no mundo é o automóvel, né? É a indústria automobilística norte-americana, tá? E do outro lado nós temos demanda crescendo em máximas históricas e a oferta em mínima histórica, oferta em 2006, tá? Aproximadamente aí 2006. Tá? Até 98, né? Eles colocam aqui como o comparativo março de 98 aqui, ó. Março de 98 é o que a OPEP está produzindo hoje. Tá? Então, com isso, eu espero trazer para vocês calma e 2 teses para se investir. No curto prazo, volatilidade para caramba, mas teses no médio e longo prazo, tá? E aí nós vamos para o preço do petróleo. O que o Brunão espera do preço do petróleo, pessoal? O preço do petróleo para mim, tá? Eu que venho falando na rádio todos os dias, na TC News, tá? Os 97 era alvo, os 93,80 era máxima, tá? Então acabei errando ali por $4, errando que eu digo, até um inscrito me repreendeu, né? Simplesmente a margem do Datafolha, aqui do Data Clube dos Dividendos, né? Aceitava dentro da região vermelha ali que o petróleo não saísse. Deu ali, obviamente, um bom ralizinho até esse momento, e agora cede. Qual que é o problema? Velocidade, pessoal. Isso aqui chacoalha o quê? Chacoalha risco de fundo. Muita gente posicionada, muito fundo posicionado, por mandato, é obrigado a zerar. Tá? E essas zeradas, geralmente, são essas zeradas que causam esses candles malucos aqui de correria. Tá? Qual que é o fato que eu quero falar para vocês, pessoal? É suporte aqui. Então o petróleo tende a estabilizar. Tá? Se o payroll vir forte, muito provavelmente ele deve fazer mínima aqui, tá? E ficar lateral entre 97 e 83. Tá? Então o melhor suporte para o mês de outubro é isso: 83,12, 85,46, 83,68, $84. Tá? Agora, como eu trouxe para vocês lá no começo, e faz sentido, pessoal, você está acreditando aqui, ó, nesse cenário de economia desacelerando, e o próximo passo é recessão, tá? É commodities para baixo. Commodities para baixo por um tempo. Que tempo, pessoal? 3 meses pelo menos. 3 a 6 meses. Geralmente esses ciclos econômicos demoram, tá? De 3 a 6 meses no mínimo. Tá? Um semestre no mínimo. Então, se você tá com o copo meio vazio, pessoal, para Petrobras não é tão ruim, mas você para Junior Oil vai ser péssimo. No curtíssimo prazo, porque nós aqui temos um custo de extração de $10, então o petróleo tá tranquilão. Mas qual que é o alvo do petróleo? Aqui, o azul. Não é o meu cenário base. Meu cenário aqui fica cutucando, tá? Essa região aqui e a vermelhinha, e não saímos dela. Principalmente nesse terceiro e quarto tri. Por quê, pessoal? Porque eu ainda acredito que os Estados Unidos podem até estar esfriando, mas muito devagar. Tá? E esse devagar vai manter ainda a demanda do petróleo, vai manter ainda commodities de certa maneira aquecidas, e a China está reaberta. Então faz sentido para mim a China reaberta ter uma precificação de commodities um pouquinho acima da mínima de 2022.
Então um pouquinho acima daqui. Tá? Mas esse é o Bruno dizendo, né? Qual que é o cenário do Brunão. Tá? Que o petróleo, em vez de estabilizar entre 84 e 71, que foi o trimestre passado, vai estabilizar entre 83 e 97 nesse trimestre aqui. Tá? Esse seria o meu cenário. Agora, olha a velocidade desse candle. Então, estou próximo a errar. Estou dizendo para vocês aqui que por trimestre a mínima do petróleo está sendo feita agora, praticamente, 83,12. Tá? Se você está com o copo meio vazio e tem argumentos para isso, pessoal, vamos supor que o payroll venha fraco, que o dado de trabalho da sexta-feira amanhã venha miado. Pronto. É o suficiente aí para fazer mais um sell-off nesse petróleo. Certo, pessoal? Então aqui a minha tese, vou pôr em amarelo aqui também, né? Seria tudo amarelo que está a base. O azul é suporte sim. Na sua Junior Oil vai causar uma certa estranheza. Na Petrobras, pessoal, pela primeira vez no ano, e aí eu acho que eu vou colocar aqui que essa tese fica no banco, de que decola mais se reajustar, ela reajustou, então decolou, e decola menos se o petróleo ceder. Essa a gente tira por hora, põe no banco. Tá? Essa a gente põe no banco. Por quê? Porque agora não é petróleo que está fazendo preço, é ciclo econômico. Vamos vender emergentes, logo vender commodities, porque estamos indo para a recessão, ou vamos acreditar em um crescimento chinês, numa resiliência americana e comprar commodities, porque a inflação vai estar mais alta por mais tempo, justamente por causa delas, tá? Porque a demanda realmente está mais alta do que o esperado. Então aqui, pessoal, são duas teses que você, quando olha para a Petrobras, principalmente se tem na ótica técnica, tá? Ela ainda não bateu especificamente no meu alvo, tá? Mas eu vou mostrar aqui os dois ciclos de alta, de 94 a 2008, com mínima em 2016 e máxima aqui em 2022. Aqui foi a máxima. Tá? Inclusive, é esse candle aqui que eu vou estudar como principal suporte, tá? Para a queda da Petrobras. Então, esse foi o superciclo. O superciclo atual, pessoal, é da mínima de 2016, máxima 2020, mínima 2020, e aqui 34,84. Meu preço-alvo, tem os vídeos anteriores para vocês. Vou ser sincero com vocês, pessoal, não bateu por centavos. Então, por centavos não bateu. A máxima aqui se deu em 34,77, 34,71. Então, eu tenho 34,84 como alvo, sim. Agora, o que é mais interessante, tá? O candle mais importante para mim é justamente este candle aqui, ó. Tá? O candle das eleições. É o cara mais importante. Tá gerando um alvo ali entre a metade, 50% desse candle aí dá por volta aí de R$24, tá? A R$25 a bola, tá? Então este é o candle mais importante, por isso que quando eu olho aqui para os pontos de suporte da Petrobras, pessoal, eu falo para vocês primeiro, alvo é técnico, não só do petróleo, tá? Então se ela porventura voltar aos 34,84, pessoal, eu acho que vai ceder, eu acho que deve cair. Cair quanto? Eu vou olhar para as quedas, tá? Principalmente essas duas quedas aqui, e vou projetar a partir desse momento. Então, Petrobras, para quem investe nesse momento, na minha opinião, eu acho que o mais legal a se fazer é aguardar pelo menos a Petro ceder entre R$31, mas principalmente aqui, pessoal, R$29,65, tá? 29,65 seria o primeiro desconto, mas os principais descontos, como eu falei, e vou utilizar isso para 2024, 2025, até que ela vença para baixo, se é que ela vai vencer. Tá? Este é o principal candle aqui, a principal informação. Tá? Então os 25,68, os 23,1, os 21,48 são muito fortes como suporte. Muito fortes como suporte. Tá? Então eu quero dizer para vocês que a Petrobras atinge alvo técnico, culminou com uma queda brusca do petróleo, que não bate tanto nela, bate mais nas Junior Oils. Tá? Então eu, nesse momento, quando eu vou lá para o gráfico diário, por exemplo, da Petrobras, para achar mais ponticos aqui, ela já atingiu um baita de um suporte. Tá? Um baita de um suporte. Qual que é o meu cenário? Então, se eu fosse holder para a Petrobras, o que eu teria em mente? Que aqui pode ser mínima de outubro, tá? Assim como 34,84, né? A máxima de outubro. E que ela perde a tendência de alta, tá? E ganha a tendência lateral. Não quer dizer que ela vai pegar aqui e vai ter um sell-off a lá 2014, 15 e 16. Tá? Não acho que isso vai acontecer. Mas ela perde aquele ritmo de alta. Essa é a minha opinião. Por mais que os bancos gringos estejam lá em 41, 42, 43,
né? Eu sempre deixo nos gráficos aqui para vocês enxergarem, né? Os preços-alvos, o Goldman Sachs está em 41, o BTG em 39, tá? Então, o que eu espero da Petrobras é que ela fique por um bom tempo aqui e se torne um player, aí sim, tá? Bem específico de dividendos. Tá? E os dividendos são menores do que o ano passado, mas ainda assim devem somar aí próximo de 18% nos últimos 12 meses aí, até o final do ano. Tem mais uma data corte. Então, 32,43 é suporte, 32,14 é suporte para outubro. E ao longo do ano que vem, por exemplo, toda a região aqui dos 30,88, 30,28, 29,65, 29,59, região do mensal, eu coloquei para vocês lá, vamos voltar para o mensal, os 29,65 sendo o principal dele, né? O principal ponto de suporte nesse momento, 29,65, tá? 25,68. Toda essa região que revisitar o meu marco zero para esse ciclo atual da Petrobras, que foi as eleições, pessoal, toda essa região é suporte. Então, dos 21,48 aos 25,68. Tá? Para que, se eu acertar, Petrobras pode ficar sambando aqui em outubro, tá? Pode até romper máxima, mas não ir muito longe, até os 34,84, que é alvo, né? Até vou pôr na direita aqui, para ficar melhor. Aí, 34,84. Tá? Mas ela tende a ceder um pouquinho. Pelo menos até os 29, especificamente para mim, até os 25,68, tá? Seria ali o mais legal, porque aí nós vamos ter esse movimento para um próximo ciclo de alta, para o copo meio cheio para a economia, tá? Que é esse movimento aqui. Que aí nós vamos poder projetar mais um ciclo de alta, show de bola, para a Petrobras. Quem está com os bancões tem chão ainda, pessoal. R$39 é o BTG, 45 é o Bank of America e 41 é o Goldman Sachs, tá? Na Petro gringa, pessoal, eu tenho aqui, para quem prefere, né, olhar a correlação ali, eu tenho ali os 12,3, 10,12, 11,8, 9,58, tá? E o próximo alvo dela está em 18,19. 18 dólares e 19, tá? Ela que já completou também o seu ciclo de 2016, 2020, tá? No caso aqui já está completinho. Beleza? Pessoal, e aí eu falo sobre o cenário do Ibovespa. Para você que acha que Petro, por exemplo, volta para os R$25, pessoal, é bem factível que você no Ibovespa e nas suas alocações em ações esteja esperando um cenário muito parecido com 2016, tá? Onde o Ibovespa retornou aqui para sua linha horizontal de desconto, tá? E a gente pode ter em 2023 ou em 2024 o Ibovespa retornando aqui para sua linha oficial aqui de desconto e não parando no meu cenário base aqui para outubro, que é o 113.700. Estamos lá até os 111.705, tá? Então, o meu cenário base é que o Ibovespa samba mal um pouquinho, ou nessa região aí mesmo, e bate o 125.360. Agora, você pode ter o cenário de recessão, aí as commodities continuam a cair, e o Ibovespa volta para o 102.200 aqui, que é essa linha horizontal, né? Que também esteve presente lá no último nosso ciclo de queda, e a gente toca essa linha aqui e expande depois na expectativa aí de um crescimento generalizado aí para as bolsas. Certo, pessoal? Então, é uma opinião, é uma decisão que você tem que tomar como investidor. O que isso quer dizer? Poxa, se você está com o copo meio vazio, tá na hora de você aumentar o seu pré-fixado, tá na hora de você, de repente, olhar com carinho também para a renda fixa americana, fazer um carry por lá, tá? E deixar um pouquinho quieto aí mercado de ações, tá? Acreditando numa recessão, você pode ir comprando, aumentando seus aportes em ouro, tá? E ficando de olho nos bonds, tá? Que uma hora os bonds americanos, né? Uma hora o Fed vai parar de subir esses juros, os bonds vão achar o seu fundo, o TLT lá, o ETF, e você vai surfar toda a volta aí com o corte de juros. Pode ser esse trade que você vai colocando na manga, enquanto que o Ibovespa, você vai continua os aportes no financeiro, em utilidade pública, por exemplo, mas não em commodities, tá? Realmente commodities, se você acha em recessão, fora, pessoal, o pior ativo para você investir, sem dúvida nenhuma, principalmente nesse processo de slowdown, né, de esfriamento econômico para recessão. Certo, pessoal? Se você está com o copo meio cheio, pessoal, praticamente o petróleo deu o presente nesse momento, está dando o presente nesse momento. É a mínima do mês, né? Seria ali no meu específico momento, a mínima do mês.
E aí não tem porquê você acreditar que uma Petro, por exemplo, vai para os 29,65 ou para os 25,68, para os 23, que é do mensal. Você vai lá para o tático, lá para o diário, tá? E vai enxergar que ela já está em suporte, tá? Em 32,43, 32,14 e que em 2 dias, uma semana, pode voltar rapidamente para os 34,84. Perceba, pessoal, que eu não tenho o cenário de expansão de preços. Tá? O meu cenário ou é de estabilização agora ou de recessão, no caso, trade de recessão, que aí a gente vai lá para os 25, 27, 29. Tá? Então eu não tenho nenhum cenário que vá para cima. Por isso que, independentemente do que eu estou achando, ou melhor, independentemente, os meus cenários indicam que, olha, é um momento de diminuir um pouco a mão em commodities, não de acelerar a mão em commodities, pelo menos. Tá? Por quê? Eu estou acreditando que os Estados Unidos, por exemplo, eles vão ficar dentre esses 2 cenários aqui. Tá? Deixa eu corrigir melhor aqui. Vai ficar aqui entre ainda crescimento, tá? E desaceleração, com dados mistos no próximo trimestre, ou seja, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro, março, eu acredito que os Estados Unidos fique, a palavra é muito ruim, né? Mas indo e vindo dentro desses 2 aqui. Ou seja, um indicador fala que estamos crescendo, o outro indicador fala que estamos desaquecendo, um indicador fala que está crescendo, o outro que está desaquecendo. Eu acho que os Estados Unidos vai ficar nesse ping-pong. Com isso, não faz sentido para mim sell-off em petróleo, sell-off em minério ou em qualquer commodity. Faz sentido um equilíbrio. Tá? Uma semana, um mês vai ser legal, outro mês não vai ser tão legal. A gente mantém as commodities idêntica, tá? Idêntica a 2011, 2014, que é o meu cenário, né? 2011 a 2014. Aqui, ó, esse é o cenário que eu imagino. Tá? Sem sell-off. Tá? Para o petróleo, para o minério, para os grãos, mesma coisa, pessoal. Sem sell-off. A gente fica aqui, narrativa do copo meio vazio, narrativa do copo meio cheio, a gente evita as 2 narrativas e mantém um aporte em commodities de médio para baixo, para surfar o quê? Os dividendos desse cenário, que são os melhores. Commodities aquecidas e estáveis. É aqui que a economia real ainda mantém-se muito bem, porque não tem inflação subindo, porque as commodities estão estabilizadas. Tá? Então é esse o cenário que eu tenho para commodities, tá? Dentre outubro até março, porque eu acho que ninguém vai quebrar, não vai ter uma Grécia, não vai ter nada, não vai ter recessão. O pessoal tem muito dinheiro no sistema ainda para, na minha opinião, ter recessão. Tá? Mas confesso, um candle desse do petróleo assusta. E aí eu queria deixar para vocês, quem ficou até o final, deixa um comentário. Brunão, o meu cenário é esse. Brunão, o meu cenário é aquele. E eu acho que o mapa de calor lá do começo do vídeo, dentro do Ibovespa, do nosso mundo tupiniquim aqui, pode gerar para você uma operacionalização do seu cenário. Opero ali ou opero acolá. Obviamente, nunca se esqueçam das rendas fixas também, pessoal, né? Nada morre no mercado financeiro, tudo tem seu valor sempre, diferentemente da economia real. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.